Qual é o maior problema a ser enfrentado neste período de confinamento? Já disse aqui que a ansiedade é mais perigosa que o próprio coronavírus. Mas se tem algo que potencializa a ansiedade é o medo. Aliás, maior que a própria morte é o medo de morrer. Hoje quero falar sobre esse medo que especificamente se agiganta diante da pandemia. Ficamos muito impressionados com a proximidade da morte. Isso acontece naturalmente quando vamos envelhecendo e o corpo começa a gritar que o fim está próximo. Também pensamos mais na morte quando uma catástrofe nos atinge ou acontece próximo da gente, seja um terremoto, um furacão, um acidente de automóvel ou avião, ou na situação em que estamos agora, acuados por um vírus letal. Só que a gente nunca se apercebe que, independentemente do que acontece, sempre estamos diante da possibilidade da morte, já que todos os seres vivos, um dia, mais cedo ou mais tarde, irão morrer. Sabe quando esse medo é instalado em nós? No exato instante em que, ainda dentro da barriga da mãe, somos incomodados, quer por um sentimento de rejeição extra-uterino ou pela natural contração involuntária, acusando que está na hora de nascer. E o maior sinal do medo é formatado em cada um quando o bebê sai do útero e emerge num mundo entupido de inseguranças. O nascimento é o primeiro grande trauma pelo qual todos nós passamos. Isso nos permite dizer que o maior de todos os medos não é o da morte, mas o da insegurança. É por isso mesmo que somos impressionados a temer em casos de incertezas na vida. E note bem que toda incerteza produz instabilidade psíquica e emocional, que por sua vez geram a insegurança. Esta é a fórmula do medo. Então todos estão sujeitos ao medo, pois o que mais temos na vida é incertezas e instabilidades. Algumas dicas poderosas para mudarmos essa equação e vencermos o medo. Guarde aí. Primeiro, reconheça a sua limitação diante do medo. O medo não é de todo um problema, o medo também é um aliado. O medo nos afasta do perigo. O medo preserva a vida diante de uma ameaça. Isso quer dizer que a humanidade está aqui hoje porque o medo, até certo ponto, nos ajudou a resguardar a existência humana. Isso quer dizer que, de alguma forma, precisamos aprender a lidar com o medo, uma vez que ele é um fator permanente da nossa constituição. Então, olhe para o medo com respeito e inteligência. Ele pode te vencer, mas também pode ser o seu aliado. A primeira coisa a fazer é reconhecer que temos um limite na relação com o medo a ser identificado. Há uma diferença entre coragem e estupidez. Reconheça a sua limitação diante do medo. Segundo, lute sempre contra o medo. Deixa eu ilustrar esse ponto. A Bíblia possui um relato paralelo ao conto dos 300 espartanos liderados pelo general Leônidas. A história bíblica fala de Gideão, que, diferentemente de Leônidas, era bem medroso, na verdade um covarde. As escrituras falam que durante um processo lento e difícil, Gideão foi elevado por Deus do medo a uma postura oposta de evidente coragem. Se tiver curiosidade, veja no livro de Juízes, capítulo 6, onde Gideão passou de um simples medroso para um valente. O que fica bem patente nessa história é que durante esse processo, Gideão estava em permanente luta contra o medo. Ele foi inclusive obrigado, a contragosto mesmo, dispensar a maior parte do seu exército durante uma guerra.
O fato é que, no final, quando restaram-lhe apenas 300 soldados, ele venceu a guerra contra milhares do outro exército. Tenha em mente que para vencer qualquer batalha é preciso lutar. E uma luta não se vence no ringue, no vestibular, no campo de batalha. A vitória se inicia no treinamento, nos estudos e na prática das táticas e exercícios de guerra. A luta contra o medo é constante e não pode ser menosprezada. Lute sempre contra o medo. Terceiro, não dê espaço para o medo. O melhor lutador é aquele que utiliza a fragilidade do seu oponente. O medo, como adversário, tem uma fraqueza sim. Ele depende de você para mostrar a sua força. O medo usa a nossa impressão, a nossa credulidade para ganhar poder. O medo só impressiona, pois damos a ele essa condição. Repare bem e verá que o medo se alastra, pois utiliza da nossa tendência a acreditar de pronto em tudo aquilo que se lê ou que se ouve. Não dê ao medo esse espaço. Não acredite em tudo. Questione, critique, mantenha coerência e estabilidade. Aquela estabilidade que produz segurança, entende? Não dê espaço para o medo. Recapitulando. Primeiro, reconheça a sua limitação diante do medo. Segundo, lute contra o medo. Terceiro, não dê espaço para o medo. Até a próxima.